Nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre a falta de praticidade, digamos, no discurso, principalmente de pessoas que estão em grandes grupos. E eu vou começar na parte mais religiosa da coisa, né? Bem, um fenômeno que eu vejo muito mais no grupo protestante, não vou dizer que é, mas o que eu mais vejo, não sei se o grupo católico seria assim, mas no protestantismo, eu vejo muita subjetividade. Por exemplo, muitas pessoas conhecidas, minhas, tudo mais, sempre disseram, tal coisa é pecado, tal, aquilo ali é, entendeu? Ficava citando alguma coisa aqui e ali que era pecado. Aí eu parei pra pensar depois de muito tempo, tá, por que aquilo é pecado? Por que essas pessoas dizem que tal coisa é pecado? Se eu ver isso na prática, vai fazer algum mal na minha vida? E bem, é sobre esse o ponto que eu estarei falando. Começando pelo fato de que pouca gente para pra pensar sobre o que realmente é pecado. De acordo com a mente geral, geralmente pecado é algo que Deus abomina, algo que afasta a pessoa de Deus. Até aí, beleza, a pessoa pode dizer isso pra qualquer um. Mas como que essa pessoa vai absorver isso na prática? Porque dizer que algo é pecado só porque Deus não gosta não vai fazer ninguém querer se convencer disso. Agora vamos citar os 7 pecados capitais: gula, ganância, luxúria, por aí vai. Se a gente parar para pensar, cada um desses pecados, eles fazem bem para alguém? Não fazem. Então assim, a gente já consegue ter um horizonte em tudo isso. Se alguém diz, jogar o lixo na terça-feira é pecado, você não vai entender o porquê, entendeu? E só aceitar não seria um bom caminho. E é basicamente isso que as pessoas fazem em outras palavras. Creio eu, na minha visão, que as pessoas fazem isso justamente por só aceitar, sem mais nem menos, aquilo que leem ou aquilo que ouvem, sem nem saber que elas foram condicionadas a fazerem isso. E não estou querendo dizer que são alienados, mas é inegável, é factível que muitos são, e que muitos vão dizer isso. Recentemente me disseram que certos nomes não poderiam ser ditos pois não sabemos o significado da palavra e usam a desculpa de que a palavra tem poder e tudo mais. Porém, essas pessoas, isso que eu tô dizendo é algo que aconteceu comigo, né? Mas enfim, essas pessoas não pararam para pensar que muitas palavras que elas dizem na língua portuguesa significam outras coisas em outras línguas, entendeu? Eu não tenho um exemplo lembrado aqui agora, mas eu sei que tem. Então, tipo assim, esse negócio não faz sentido algum se a gente for parar pra analisar as coisas, entendeu? Primeiro que palavras para terem algum efeito necessitam de intenção, né? Não é simplesmente dizer algo. Pois já pensou um monge que sempre quis ser correto, às vezes soltou alguma palavra, alguma expressão como morri de rir, e por isso acabou tendo problemas em sua vida. E eu não preciso nem explicar, né, com mais palavras que isso entra na subjetividade, pois não há nenhum valor universal que dita que isso é realmente errado. É a mesma coisa de dizer a algum sujeito que o que ele faz ou o que ele não faz é pecado sem mostrar nenhum resultado negativo que vai fazer na vida dele. Isso só vai ser mais palavras jogadas ao vento e que só se encaixa para quem segue, entende? E não para todos os seres humanos. E eu acho que é por isso que muitos fracassam em tentar convencer os outros, já que não aponta nada que faça sentido. Então a gente vê que muitos chegam num looping e há um certo assunto, né, onde, entre aspas, a igreja não conseguiu vencer. Esse é só entre aspas porque não é bem isso que eu quero dizer nessas palavras, mas enfim. Vocês já sabem que o grupo da bandeira colorida odeia muitos cristãos e eu entendo o motivo. Só que por que disso? Justamente porque dizer que a prática deles é pecado e ponto não vai mudar nada. E quando alguns deles, por discussões que eu já vi, né,
Muitos, quando questionam alguma coisa e algum cristão vai lá para defender, diz assim que ser não é pecado e sim a prática. E que para eles viverem bem, eles terão que se abdicar de qualquer relacionamento que, digamos, os dê em prazer. E aí eu faço a pergunta: será que todos os seres humanos seriam capazes de seguir um celibato? Não ter relações com absolutamente ninguém? E, bem, é isso que muitas pessoas impõem aos membros da bandeira do arco-íris. Tipo, eles realmente acham que isso vai ajudar? É claro que muitos, sabe, tem muitos que realmente conseguem. Mas fala isso pra um cara que nem pensa no cristianismo, sabe? E aquilo só vai piorar, sabe? Não vai dar nenhum choque na pessoa, só vai dizer, ah tá, bem que eu imaginava. E eu não estou aqui para bater o martelo sobre o que deve ou o que não se deve fazer nessa situação, mas não é à toa que existem certas discussões se o que esse grupo que eu citei, se as práticas deles são pecados ou não, mas ninguém para pensar a respeito disso. E outra questão, mesmo se um pecado cometido por certo grupo realmente for pecado, isso não anula o fato de que todos estão pecando de uma forma diferente. E a minha única conclusão que eu tenho a respeito disso é que as pessoas esquecem totalmente do lado humano da coisa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre aquela conversa de que quem saiu da igreja é porque estava focando nas pessoas e não em Deus, sendo que é uma necessidade humana de que o lugar físico seja um lugar agradável. Então, as pessoas esquecem, elas negligenciam totalmente a humanidade das pessoas, sendo que é algo que não dá para escapar também. Então, por esquecer dessa parte das pessoas, as mesmas acabam ignorando a praticidade das coisas. Para elas não precisa fazer sentido, não precisa fazer lógica, porque se chegar nesse ponto vai estar errado, faltando fé. Então, o que eu queria pelo menos deixar a amostra, né, levar à luz é essa questão sobre basicamente as pessoas se agarrarem na subjetividade das coisas e impor isso como se fizesse sentido para todo mundo além dela, entendeu? Não estou falando quem está certo e quem está errado neste vídeo, porém é fato, de novo, né, dizendo que muitas subjetividades, muitas questões que as pessoas nem mesmo entendem por elas mesmas, dizem como a maior propriedade que elas têm. Então, como eu falei, isso não é só sobre a questão religiosa, isso é questão que vai além. Então, tipo, se os religiosos fazem isso é porque é algo humano, então outros grupos estão fazendo o mesmo. Veja bem, a própria guerra entre esquerda e direita, dois lados políticos onde se um faz algo, o outro não vai querer fazer igual, pois estará copiando seu inimigo. Até quando um faz algo bom, hein? Quando algo positivo acontece, o outro não vai querer fazer o mesmo, pois vai achar que está sendo igual a eles. Sendo que, no fim, isso é o clássico conceito da casa dividida entre si mesma. E as pessoas ainda não, ou por serem muitas, ou por não terem pensado mesmo, que se dividir só vai piorar mais ainda as coisas. Então, no fim de tudo, é um querendo convencer o outro sem querer mostrar práticas onde isso vai ser certo. A própria questão da, digamos, lacração e a antilacração. Isso aí é um exemplo básico que nenhum dos dois lados realmente está fazendo algo que vá mudar alguma coisa. É um tentando impor, dizendo que o lado dele está certo e o outro não, sendo que não apresentam os motivos muito claros e sim muito emocionais, digamos. Mas claro que nesse último caso citado há algumas nuances, já que para toda ação gera uma reação. E é inegável que a mídia ultimamente tenha favorecido apenas um dos lados, né? Mas, enfim, a questão que eu quero pelo menos tentar conscientizar
alguém que esteja ouvindo essas palavras não não leve muito a sério quando alguém te julga sem nenhuma base, sem um princípio, entendeu? Porque existem duas coisas. Existem o conselho com empatia e o conselho sem empatia. O que é um conselho com empatia? Este conselho possui bases e preocupação. Já o sem empatia é simplesmente um julgamento descabido. Então, se você, ao ouvir alguma coisa, algum conselho de alguém, seja da família ou não, se você já ouviu algum conselho e sentiu aquela sensação de que você pode estar errado, mas não está conseguindo chegar na conclusão, parece que você sente que está errado apenas porque a pessoa disse, não porque você realmente está vendo sentido nisso, então comece a pensar. Pois é como eu disse, dizer que levar o lixo na terça-feira é pecado, porque sim, não é algo confiável. Em outras palavras, não negligencie o seu instinto, não negligencie a sua intuição, né? Por experiência própria, eu já consegui ter essa conclusão, porque em muitas situações, se eu tivesse seguido realmente o que a minha intuição estava apontando, né, eu teria tido alguns resultados melhores. Mas é isso, não estou falando também para você fechar seus ouvidos para tudo e para todos, senão você só vai ser alguém mimado, né? Vai parecer isso, mas não é isso que eu tô querendo chegar, mas sim num questionamento genuíno e, digamos, até puro, né? Porque quando você ouve alguma coisa e você sabe que precisa mudar, você vai sentir isso. Então, em questão de intuição, se a sua intuição te aponta para um lado, não ignore-a simplesmente. Para concluir, o que é um delito se não qualquer coisa que vá ferir a ordem boa e principalmente universal das coisas que existem?